do 7º ano. Tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. E hoje vamos dar sequência às nossas aulas de língua portuguesa. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Pamela. E já vou pedir que na sequência da minha apresentação, organizem o material de estudo, buscando seu caderno ou suas folhas de anotação, o lápis, borracha, caneta e apontador, e se você tiver aí na sua casa, o dicionário. Depois de selecionar todo esse material para o seu estudo, vou pedir que já anotem também na sua folha ou no seu caderno a data de hoje e principalmente o número da nossa aula. Tudo bem? Um tempinho para que possam se organizar. E aí, tudo pronto? Então vamos dar início à nossa aula? Vamos ver na aula anterior que estudamos sobre a mobilidade urbana na cidade de Curitiba. Nós trabalhamos especificamente sobre bicicleta e sobre o perfil do ciclista na cidade de Curitiba. Lembram que nós analisamos gráficos, trabalhamos sobre as temáticas envolvidas nesses gráficos e ao final da aula nós pudemos entrar em contato com um depoimento muito especial cedido pela professora de Educação Física Fabiola Berwanger. Lembram-se disso? Então, para recordar, nós vamos repassar então esse depoimento e fazer mais uma leitura para descobrir inclusive sobre qual tema trabalharemos na aula de hoje. Vamos reler o texto e o depoimento da professora? O GBBA é o grupo de bike Bairro Alto e Pinhais. É um grupo aberto que permite a participação de qualquer pessoa que queira pedalar de forma segura e divertida. Os pedais acontecem por vários bairros de Curitiba e também na região metropolitana. O grupo existe há algum tempo e a quantidade de participantes varia de acordo com cada evento. Durante a semana, os pedais acontecem à noite, porque a maioria dos participantes trabalha durante o dia. Também rolam pedais de fim de semana. É um grande desafio pedalar com esse grupo, que é muito unido. O grupo tem um líder, que é o tio Zeca. Ele organiza as funções e determina quem serão os anjos, que são aqueles que controlam o fluxo das ruas e avisam sobre qualquer perigo, e tem os fechas, que são ciclistas que estão responsáveis por liderar o pelotão ou esperar o pessoal que fica por último. O melhor é que ninguém abandona ninguém. Se furar um pneu, todo mundo para e espera trocar. Se você não aguentar pedalar na subida, tem alguém que vai te ajudar a empurrar a bike. É um grupo muito unido e divertido. E você nem precisa ter a melhor bike do mundo e nem o melhor condicionamento, porque tem pedal de todo tipo. Eu acho que todo mundo deveria participar de um grupo de pedal. Fabiola Berwanger, professora de Educação Física e participante do grupo GBBA. Bacana, não é mesmo, pessoal? Então, o que nós podemos perceber aqui no depoimento da professora? Primeiro, precisa ser atleta para participar de um grupo de ciclistas, como que a professora descreveu para nós? Não, especialmente porque dentro desse grupo já existe uma organização para receber novos ciclistas.
Exemplos como a gente pode ver ali no final do texto. Se alguém não conseguir acompanhar a subida, alguém pode te ajudar. Ou se furar um pneu ou acontecer algum outro problema técnico, você também tem pessoas no grupo que podem te ajudar. Ou seja, você precisa ser atleta para iniciar um esporte? Não. E o que nós percebemos também? Que o esporte faz bem não só para a saúde física, mas como para a saúde mental. Depois desse depoimento da professora Fabíola, será que vocês conseguem pensar sobre qual será o tema da aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre esportes e sobre atletas. Para iniciar essa nossa conversa, vamos saber um pouco mais sobre algumas modalidades, como são praticadas e quais que são os materiais necessários? Então, vamos começar com a natação. Bem, a natação é considerada um esporte completo. Trabalha todos os grupos musculares de forma equilibrada. Fortalece o coração e os pulmões. É praticada em piscinas. O ciclismo. Pedalar melhora a capacidade cardiorrespiratória. Fortalece os membros inferiores, pernas. Para praticá-lo, utiliza-se a bicicleta. Corrida. Para correr, não é necessário nada mais do que um par de tênis e roupas confortáveis. É um esporte acessível, melhora a capacidade respiratória. Trabalha muitos músculos, mas exige treino e fortalecimento muscular para evitar lesões no joelho. Futebol. Dinâmico e muito presente na vida do brasileiro, o futebol é um esporte que trabalha pernas e tronco e auxilia na capacidade respiratória. Apesar de muito praticado, apresenta alto potencial para lesões. Pode ser praticado em gramados, salões, campos de areia e em grupos. Ali no texto nós não temos essa informação, mas na imagem a gente consegue ver claramente o que acontece. Nós precisamos de uma bola para jogar futebol, não é mesmo? Perceberam a importância da prática de esportes? Quais são as vantagens? Além de melhorar a capacidade respiratória, além de apresentar vantagens para a saúde e bem-estar, a prática de esportes auxilia na manutenção da saúde mental. Mas e quando o esporte vira trabalho? Vocês sabem como se chama a pessoa que vive do esporte, ou seja, faz do esporte, do seu talento, o seu ganha-pão, como a gente costuma escutar na linguagem informal? Já pararam para pensar sobre isso? Como será que é a vida de um atleta? Como será a rotina? Será que ele pode comer qualquer coisa, dormir a qualquer horário, treinar de vez em quando, não ter a preocupação com o seu físico, com o seu bem-estar mental? Como será que é a vida de um atleta? Então, para estudar um pouco melhor sobre esses esportes e sobre a vida dos atletas, eu trouxe hoje para a gente algumas curiosidades sobre a vida de um atleta profissional. Vamos descobrir juntos sobre esses principais elementos que fazem de um atleta um campeão olímpico? Curiosidades sobre a rotina de um atleta profissional. Sabe quem dorme cedo e quem tem horário para dormir? Pois é, criança e atletas. O sono é muito importante para restaurar os músculos do atleta, para descansar a mente e para recompor o corpo de uma forma geral. Por isso, atletas precisam acordar cedo e ter hora para dormir. Além disso, o acordar cedo é muito importante, por exemplo, para um jogador de futebol. Por quê? Muitas vezes os treinos vão iniciar às 8 da manhã. Então, o jogador precisa, antes de ir para o treino, ter tomado um café da manhã reforçado. Ele precisa também estar aquecido e alongado. Sabe lá nas aulas de educação física, quando o professor faz aquele aquecimento, aquela corrida e aquele alongamento? Pois é, esses são processos necessários para evitar que o jogador se machuque ou que você se machuque durante a aula de educação física e para manter o corpo no ritmo do treinamento. Então, antes do treino, ele precisa fazer tudo isso, o que já nos dá a dica de que ele precisa acordar bem mais cedo do que às 8 da manhã.
Eu sei que vocês devem acompanhar nas notícias os tais dos CTs, dos centros de treinamento. Pois é, os atletas que vivem em centros de treinamento têm uma vantagem, porque eles não precisam acordar tão cedo em relação aos outros, que ainda precisam demandar o tempo para o deslocamento até o clube. Próxima curiosidade. Treinar todos os dias, 6 vezes por semana. Pessoal, atletas em geral, e aqui não falando só sobre jogadores de futebol, mas nadadores, ginastas, jogadores de basquete, entre uma infinidade de atletas que nós temos nas modalidades esportivas, precisam treinar 6 vezes por semana. Pois é, pessoal, é uma rotina que exige muita disciplina do atleta. Por quê? Porque ele está trabalhando pelo esporte. Então, como uma jornada, como uma carreira de qualquer outra pessoa, ele vai utilizar as suas 8, às vezes 10 horas diárias para treinar. Claro, isso sem contar todos os exercícios que ele vai fazer, fora o estudo que ele faz do seu próprio esporte. Então, ele precisa treinar até no final de semana e sempre muito cedo. Outra curiosidade e muito importante, um atleta precisa ter uma alimentação balanceada e adequada. Por isso, ele não pode comer qualquer coisa, viver de refrigerante, de biscoito ou de salgadinhos, de vez em quando com certeza, afinal, todo mundo é humano, né? Mas o atleta precisa levar à risca suas dietas, muitas vezes elaboradas por nutricionistas, que vão ajudar nesse preparo físico que ele precisa ter para os seus treinos e para alcançar os seus objetivos. Por isso, uma alimentação balanceada é muito importante. Outra coisa, um atleta precisa, apesar de treinar muito, de ter hora para dormir, se alimentar bem, precisa também ter alguma atividade de lazer. Isso pode ser compreendido como videogame, como música, yoga, sair com amigos. O atleta também precisa fazer outras atividades para se distrair, até mesmo para tentar aliviar aquela tensão antes da competição. É muito importante também ter um hobby, uma atividade de lazer. Outra curiosidade, um atleta precisa beber muita água. Por quê? Porque durante os treinos o atleta transpira muito, perde muito líquido, muita água. Então ele precisa repor, assim como nós também precisamos sempre beber bastante água, o atleta mais ainda. E uma última curiosidade bem importante, atletas não costumam fumar e nem fazer uso de bebidas alcoólicas, porque comprovadamente, além de ser prejudicial à saúde e principalmente aos pulmões, pode afetar no seu rendimento, porque vai diminuir a sua capacidade cardiorrespiratória. Bacana, não é mesmo? E agora, é fácil a rotina de um atleta profissional? Exige bastante disciplina, não é mesmo? E agora, vamos conversar um pouquinho mais sobre essas pessoas? O que eles têm em comum? Vou deixar na tela as imagens por um tempinho para que vocês possam pensar sobre a questão. Então, estudantes, observaram as imagens, fizeram uma análise de cores, conseguiram ler também o nome desses atletas, né? Conseguiram algumas carinhas mais conhecidas, talvez outras nem tanto. Mas, afinal, o que
Usain Bolt, velocista. Marta Silva, futebolista. Ayrton Senna, piloto. Lionel Messi, futebolista. E Arthur Zanetti, ginasta. O que eles têm em comum? Eles são atletas. Então é muito provável que eles tenham toda essa rotina que a gente acabou de conversar, sobre essas curiosidades que a gente acabou de estudar. Bem, só uma ressalva aqui, dentre esse grupo que nós acabamos de conhecer, o velocista Usain Bolt é jamaicano e Lionel Messi é argentino. Então, todos os outros atletas ali são brasileiros. E uma curiosidade também, se o seu responsável, o seu familiar estiver aí perto de você, e devem lembrar muito bem do Ayrton Senna. Até por isso a foto dele está em preto e branco, porque esse é um atleta brasileiro muito importante e ele já é falecido. Fatalmente, ele acabou morrendo em um acidente bem no meio de uma das competições de automobilismo que ele costumava participar. Bem, pessoal, continuando. Vamos conhecer a história de vida de um desses atletas? Será que vocês conseguem adivinhar sobre quem é o texto que a gente vai ler hoje? Uma dica, é uma mulher. E é a jogadora Marta Vieira da Silva. Hoje nós vamos ler um texto especificamente sobre ela e contando um pouco da história de vida dessa jogadora brasileira. Vamos lá? Acompanhem na tela. Marta Vieira da Silva. Marta Vieira da Silva, a Marta, é a principal jogadora de futebol do mundo e atua em campo na posição de atacante. Nascida no município de Dois Riachos, em Alagoas, no dia 19 de fevereiro de 1986, a brasileira é chamada de Rainha do Futebol e foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela Federação Internacional de Futebol, FIFA. A atleta teve uma infância humilde no interior de Alagoas. O pai deixou a família quando ela tinha apenas 1 ano de idade. Desde então, Marta e os 3 irmãos, Ângela, José e Valdir, foram criados pela mãe, Teresa da Silva. A jogadora não é casada e não tem filhos. O interesse de Marta pelo futebol surgiu nos primeiros anos de vida. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. Era a única menina no grupo e, em uma época em que o preconceito ainda era muito grande em torno das mulheres no esporte, Marta ignorou as críticas e discriminação das pessoas em volta. Para ajudar no sustento de casa, Marta dividia o tempo em que não estava nos campos de pelada, local onde se joga futebol amador, pelo trabalho de carroçagem, nome dado à atividade de empurrar um carrinho de mão com produtos em uma feira da região. Ela também vendia roupas e sacolés e aceitava os demais serviços que encontrava na feira, além de lavar pratos na casa das famílias de amigas para ganhar algum valor que ajudasse em casa. Na Associação Atlética do Banco do Brasil, a ABB, em Santana do Ipanema, Alagoas, era realizada a Copa Infantil de Futsal, uma das primeiras competições que haviam na região. E o técnico Luiz Euclides, o Tota, aceitava que uma menina, a Marta, jogasse com os garotos. Desde essa fase, ela já demonstrava muita habilidade e força, e algumas vezes sobressaía-se frente aos meninos. A situação acabou se complicando, já que alguns deles ameaçavam machucá-la. Com isso, o técnico tomou uma decisão administrativa que a afastou dos jogos. A competição passou a ser chamada de Copa ABB de Futsal Masculina, impedindo a participação feminina. Apesar da decepção da jovem garota em não poder mais jogar, ela não desistiu. Passado alguns dias, o técnico Tota conseguiu testes para Marta no Rio de Janeiro. Ela faria 2 testes, primeiro no Vasco e depois no Fluminense. Com a carroçagem e a ajuda de pessoas próximas, Marta conseguiu juntar um pouco de dinheiro para pegar um ônibus sozinha aos 14 anos de idade com destino ao Rio de Janeiro. Marta ficou no Vasco por 3 anos e foi emprestada ao Santa Cruz, de Minas Gerais, onde ficou por pouco tempo,
até que o clube carioca negociou a venda da jogadora para um clube da Europa. De 2004 a 2017, Marta passou por diversos clubes da Suécia e Estados Unidos. Conquistou diversos títulos. Na Seleção Brasileira Feminina de Futebol, Marta foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de 2003 e 2007. Nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008, a equipe foi vice-campeã. Em 2018, Marta conquistou o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo pela 6ª vez. A brasileira já havia sido premiada pela FIFA outras 5 vezes consecutivas, de 2006 a 2010. Entre homens e mulheres, Marta foi a atleta mais premiada até a edição de 2019, quando o argentino Lionel Messi também recebeu seu 6º troféu e igualou-se à jogadora. Outro recorde de Marta é o de maior artilheira de Copas do Mundo. Em 2019, no jogo entre a seleção da Itália e a do Brasil, marcou seu 17º gol em mundiais, ultrapassando Klose, que era o maior artilheiro em mundiais com 16 gols. Marta também é a primeira atleta a marcar gols em 5 edições diferentes da Copa do Mundo. Em 2015, Marta superou Pelé, o rei do futebol, e tornou-se a maior artilheira da seleção brasileira. Atualmente, possui 117 gols. Pelé tem 95 gols marcados com a camisa do Brasil. Marta deixou sua marca na calçada da fama do Estádio Maracanã, o principal do país. Ela é a única mulher com a marca dos pés no local que carrega memórias de grandes jogadores do futebol nacional, como Pelé, Garrincha e Zico. A homenagem veio depois que Marta recebeu o 6º prêmio de melhor jogadora do mundo. O molde fica em um espaço com o nome de Rainha Marta. Em 2018, a Organização das Nações Unidas, ONU, nomeou Marta como embaixadora da boa vontade para mulheres e meninas no esporte. Como exemplo de superação no esporte desde a infância, Marta é uma inspiração para jovens atletas e símbolo da luta pela igualdade de gênero no esporte. A jogadora, desde então, dedica-se a apoiar o trabalho das mulheres no esporte pelo mundo. Além disso, ela também inspira mulheres e meninas a superar barreiras e seguir seus sonhos em diversas outras áreas. Então, estudantes, será que essa atleta tem talento? Bem possível, né? Mas ela precisou de muita ajuda para construir a sua carreira e, principalmente, um elemento principal da sua personalidade é a perseverança. Ela encontrou muitas dificuldades no seu caminho, como a dificuldade econômica, o preconceito, entre outras relações que foram ajudando a construir sua carreira e a atleta vitoriosa que ela se tornou hoje. Bem, agora que já discutimos todo esse conteúdo, vamos dar um olhar de língua portuguesa para esse texto? Vamos para as atividades? Localize no texto. Vou já ler com vocês essas 3 primeiras perguntas e, como sempre fazemos nas aulas, temos o texto ali na lateral direita que vocês vão utilizar para responder as questões. Então, recapitulando, lerei as 3 primeiras questões com vocês. Deixe um tempinho na tela para que possam localizar as respostas e depois voltamos com a correção. Questão 1. Qual é a finalidade do texto? Questão 2. Sobre quem é o texto? E questão 3. Em que local, dia, mês e ano essa atleta nasceu? Um tempinho para vocês.
Então, estudantes, conseguiram reler os primeiros parágrafos do texto? São muitas informações, não é mesmo? Mas essas primeiras informações que nós precisamos para as questões são importantes até para compreendermos melhor sobre o que lemos. Então vamos lá, questão 1. Qual é a finalidade do texto? É narrar sobre a história de vida da jogadora Marta. Não esqueçam de anotar as respostas. Questão 2. Sobre quem é o texto? Então, observem a linha azul que aparece sublinhando a protagonista do nosso texto, que é a jogadora Marta Vieira da Silva, ou simplesmente Marta. Se você respondeu só Marta, também está correto. Questão 3. Em que local, dia, mês e ano essa atleta nasceu? Uma informação simples de ser coletada no texto, porque é uma data de aniversário. Então, Marta nasceu em 19 de fevereiro de 1986. Então, estudantes, antes de ir para a próxima questão, agora que nós já identificamos a finalidade desse texto, é muito importante mencionar que texto é esse. Bem, trata-se de uma biografia. Mas o que é uma biografia? Vamos analisar a palavra? Biografia é formada por duas outras partes principais. É a bio, que significa a vida, e grafia, que significa escrita. E a junção dessas duas partes vai resultar na palavra biografia. Portanto, a biografia é uma história de vida, ou significa um registro da vida de uma pessoa. No caso da nossa aula, o registro, a narrativa da vida da jogadora Marta. Agora, a próxima questão. Lerei com vocês e deixo um tempinho na tela para que possam resolver. Releia o trecho. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. Era a única menina no grupo e, em uma época em que o preconceito ainda era muito grande em torno das mulheres no esporte, continua. Aquele sinal de reticências dentro dos parênteses é porque o texto possui uma continuidade. As palavras em destaque se referem a quem? Quais são essas palavras em destaque? Então, é a palavra ela e a palavra menina que estão em azul. Alternativa A, Tereza da Silva. B, Ângela. C, Marta. Um tempinho para que vocês possam resolver a questão. Conseguiram identificar a resposta? Então, nós precisávamos analisar as palavras em destaque, o pronome ela e o substantivo menina, que estavam ali em azul no texto, e descobrir a quem se refere. Bem, o texto todo é sobre a jogadora Marta, então ela e menina fazem referência a Marta, alternativa C. Próxima questão. 5. Preencha as lacunas usando palavras que retomem o sujeito principal das ações expressas no texto. Bem, pessoal, ações expressas no texto são os fatos e que vão dar continuidade à contação ali sobre como que foi a vida dela. O que vocês vão fazer? Vão utilizar esse banco de palavras que tem embaixo da questão do quadro azul e vão preencher essas lacunas para dar sentido ao texto. Tudo bem? Um tempinho para que vocês possam resolver a questão.
já conseguimos fazer uma leitura prévia desse trecho, então ele não está sendo apresentado agora para vocês, o que já facilita bastante a leitura, não é mesmo? Vamos preencher as lacunas juntos, então? O interesse de Marta pelo futebol surgiu nos primeiros anos de vida. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. Em uma época em que o preconceito ainda era muito grande em torno das mulheres no esporte, a jovem ignorou as críticas e discriminação das pessoas em volta. Persistiu no sonho e a jogadora fez fama nos campos brasileiros e internacionais. Foi considerada a rainha do futebol, sendo eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Conseguiram compreender? Dou então mais um tempinho para que possam fazer a correção. Vamos para a próxima questão? 6. Releia o trecho. Apesar da decepção da jovem garota em não poder mais jogar, ela não desistiu. Passados alguns dias, o técnico Tota conseguiu testes para Marta no Rio de Janeiro. Ela faria 2 testes, primeiro no Vasco e depois no Fluminense. Com a carroçagem e a ajuda de pessoas próximas, Marta conseguiu juntar um pouco de dinheiro para pegar um ônibus sozinha aos 14 anos de idade com destino ao Rio de Janeiro. As palavras em destaque expressam: alternativa A, emoções, B, situações, C, ações ou D, atitudes. Bem, pessoal, deixo então o trecho na tela para que possam responder. Mas só uma ressalva, hein? Não é para ninguém sair por aí dizendo que está inspirado em Marta e pegando o ônibus sozinho aos 14 anos de idade, combinado? Espero vocês na correção. Então, pessoal, conseguiram identificar o que as palavras em destaque expressam? Uma dica: as palavras que estavam em destaque nesse trecho, todas são verbos. Se você conseguir lembrar o que significa verbos, automaticamente já tem a resposta. Vamos conferir? As palavras significam ações. Vamos para a próxima questão? Observe as palavras em destaque no trecho. Nos primeiros minutos do teste, ela já se destacou entre as outras garotas. Ficou no Vasco por 3 anos e foi emprestada ao Santa Cruz, de Minas Gerais, onde ficou por pouco tempo, até que o clube carioca negociou a venda da jogadora para um clube da Espanha. Acabei de explicar para todos que esses verbos em destaque ali significam ações, não é mesmo? Mas dentro dos verbos, nós ainda temos determinadas classificações, ou seja, nós precisamos compreender sobre tempos verbais. Na opinião de vocês, essas ações estão acontecendo no presente? Vão acontecer
lá no tempo do futuro ou já aconteceram, já estão concluídas? Vamos ver de novo um exemplo. Ela já se destacou entre as outras garotas. Ficou no Vasco, ficou por pouco tempo e negociou. Então, são ações concluídas, ou seja, os verbos em destaque estão no pretérito perfeito, ou seja, indicam uma ação que aconteceu em determinado momento no tempo passado. Vamos continuar com as questões depois de relembrar esse conceito importante? 7. Imagine que os fatos descritos abaixo já ocorreram. Reescreva o trecho adequando os verbos em destaque para o tempo verbal pretérito perfeito. Marta recebe o prêmio de melhor jogadora de futebol pela 6ª vez. A jogadora demonstra toda a sua alegria pelo reconhecimento da FIFA. Um tempinho, então, para que façam a adequação dos verbos. Lembrando que vocês vão transcrever esse trecho, compreendendo que essa ação já foi concluída. Já voltamos! Então, vamos corrigir a questão? Vamos verificar como vocês escreveram e comparar com a resposta da professora? Vamos lá? Marta recebeu o prêmio de melhor jogadora de futebol pela 6ª vez. A jogadora demonstrou toda a sua alegria pelo reconhecimento da FIFA. O que fizemos aqui, então? Passamos os verbos para o tempo verbal pretérito perfeito. Próxima questão. Releia o trecho e depois classifique os verbos em destaque. O interesse de Marta pelo futebol surgiu nos primeiros anos de vida. Ainda criança, ela gostava de jogar com os garotos no interior de Alagoas. Era a única menina no grupo e, em uma época em que o preconceito ainda era muito grande em torno das mulheres no esporte, Marta ignorou as críticas e discriminação das pessoas em volta. Para ajudar no sustento de casa, Marta dividiu o tempo em que não estava nos campos de pelada, local onde se joga futebol amador, pelo trabalho de carroçagem, nome dado à atividade de empurrar um carrinho de mão com os produtos em uma feira da região. Bem, o que vocês vão fazer nessa questão? Vocês vão classificar os verbos que estão em destaque, em negrito, como ações que já foram concluídas, que é o pretérito perfeito, ou ações que indicam frequência, mas que também ocorreram no passado. Combinado? Um tempinho para que façam a classificação.
Questão respondida, então vamos fazer a classificação conforme os verbos aparecem no texto. Vamos lá? Surgiu. Faz parte das ações ocorridas no passado e já concluídas ou ações ocorridas no passado que demonstram frequência? Surgiu é uma ação já concluída, então vai para o primeiro quadro. Agora o verbo gostava indica frequência, então pertence ao segundo quadro. Era também demonstra frequência, apesar de ter ocorrido no passado. Próximo verbo. Ignorou, uma ação concluída, ela ignorou as críticas. Dividia, ação ocorrida no passado e demonstra frequência. E por fim, o verbo estava, que também faz parte das ações ocorridas no passado que demonstram frequência. Bem, estudantes, agora que já fizemos uma boa análise com essas questões, vamos conversar um pouco sobre o que teremos na próxima aula? Vocês já ouviram falar sobre o que é um atleta olímpico? E um atleta paralímpico? Você já leu, ouviu ou sabe sobre esses termos? Vamos assistir um vídeo para tentar pensar melhor sobre isso? Impactante, não é mesmo? Na próxima aula conversaremos um pouco melhor sobre isso. Até breve e cuidem-se! A família Folhas está de volta com um recado para você. Descartar errado, nem pensar. Tome cuidado ao separar. Lixo que não é lixo, não pode misturar. Faça a sua parte, vamos lá. Todos juntos cooperar. O mundo vai agradecer se você se reciclar. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. A família Folhas voltou para ajudar todos os curitibinhas a separar melhor o lixo. Esse é mais um presente no aniversário da nossa querida cidade. Lixo que não é lixo, não vai pro lixo. Separe. Prefeitura de Curitiba, 329 anos. Orgulho de ser.